Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre os grandes bancos, quais as expectativas, perspectivas após a divulgação aí dos principais resultados, e falar um pouco também sobre fundos imobiliários, né? Muita gente nos perguntando, principalmente sobre essa questão dos fundos de papel que tem CRI na sua carteira, né? Pedir para o pessoal da análise trazer algumas informações que eu já quero passar para vocês. E como sempre, né, eu lembro, não esqueçam, ainda quem não é inscrito, se inscrever no canal. Quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e, claro, coloquem aqui nos comentários quais as ações, os fundos imobiliários, enfim, que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, tá? Nós tivemos, então, a divulgação do Banco do Brasil, ontem, que divulgou resultados muito bons. Nós já esperávamos bons resultados dos bancos, de uma forma geral, até porque resultado ruim em banco é complicado, mas resultados mais fracos, né, quando a gente pega os maiores, de Santander e Bradesco, até porque eles têm uma carteira mais arriscada, vamos dizer assim. A gente pega, por exemplo, o Santander, que é muito forte na parte de financiamento de veículos. Isso acaba contribuindo de maneira mais negativa tanto para as provisões quanto para a questão da inadimplência, tá? E esperávamos resultados mais fortes do Banco do Brasil, que tem uma posição mais conservadora, né? Ele é muito forte no agro, por exemplo. A gente já vinha vendo que a parte operacional de resultados em serviços, né? A gente pega a parte de seguros, já vinha muito forte. E Itaú, que dificilmente divulga resultados ruins, né? A gestão do Itaú é muito diferenciada e já passou aí por diversas crises. E foi justamente isso que aconteceu, né? O Santander e o Bradesco divulgaram resultados mais fracos, o Itaú resultados melhores, e a cereja do bolo, claro, foi essa divulgação de resultados aqui do Banco do Brasil, né? Esse segundo trimestre nós tivemos um forte crescimento na receita, incluindo a parte de serviços que eu comentei, expansão da carteira de crédito, tivemos uma estabilidade da inadimplência que cresceu um pouquinho e principalmente o Banco do Brasil bem ajustado na parte de custos e despesas, que tem sido a tônica do banco, especialmente de 2016 para cá, né? Com isso, o lucro chegou a 7,8 bi no trimestre. Aqui tem os números do semestre, né? Subiu 46% o lucro, chegou a 14,2 bilhões. E no segundo trimestre desse ano, né, finalmente, o Banco do Brasil chegou no tão esperado ROI aí acima de 20%, né, que para a gente é um número mágico para os bancos continuarem entregando bons resultados, né? Entregando bons resultados e pagando dividendos. A gente já comentou algumas vezes que os bancos ou os grandes bancos tiveram seríssimas restrições desde o início do Covid, tiveram provisões para fazer, mas até agora nada degringolou, vamos dizer assim. A inadimplência cresceu, mas está comportada, né? E os bancos mostram que não adianta só emprestar dinheiro, tem que saber também receber esse valor de volta e, claro, essa questão da diversificação na parte de serviços também acaba ajudando os resultados. Para o longo prazo, a gente já comentou algumas vezes que não tem uma expectativa tão grande em relação à questão de crescimento de receita dos grandes bancos, né? Até porque a gente tem uma concorrência bem maior. A gente pega a parte de serviços seguros, né? Seguros, os bancos atuavam sozinhos e hoje quantas empresas atuam, corretoras, gestoras também na parte de administração, uma parte de gestão de fundos, então a concorrência é muito grande, mas como nós temos uma penetração que ainda pode crescer no setor bancário, né, e na concessão de crédito, esses 4 bancos aqui junto com a Caixa têm quase 90% do mercado, né, pelo menos os próximos 3 a 5 anos, é um cenário bem tranquilo para os bancos manterem esse ROI aí na casa de 20%, que, como eu falei, é o número mágico aqui dos analistas, que permite que os bancos paguem bons dividendos. E qual foi a grande surpresa positiva, tanto por parte de Itaú e por parte do Banco do Brasil, foi a revisão do guidance, né? O guidance são as projeções que o próprio banco faz. O Itaú dificilmente ele altera a guidance, ele acabou ajustando um pouquinho, e o Banco do Brasil também, né? Ele subiu a faixa de lucro estimado para 2022 de 27 até 30 bilhões de reais. Então vai ser um ano muito bom para o Itaú, vai ser um ano muito bom, especialmente aqui para
o Banco do Brasil e seguem, né, os bancos aí sendo bons pagadores de dividendos. Inclusive, na nossa carteira de dividendos, eu vou deixar para vocês aqui o nosso relatório de performance, todos os dias ali a gente atualiza, né, com os resultados. Na nossa carteira de dividendos nós temos um pedaço da carteira posicionada no setor financeiro, porque o setor financeiro, apesar desse crescimento menor que ele vai ter, quando a gente fala principalmente desses grandes bancos, vai ter muito dividendo para ser distribuído, porque as empresas vão ter menos necessidade ainda de investimento e isso acaba impactando de maneira bastante positiva nos yields, né? Então a gente pega a nossa carteira que está com quase 18% aqui de retorno esse ano, né? Nos últimos 12 meses quase 30% de alta mesmo com abaixo do Ibovespa. Aqui nós temos o resultado histórico dela bem acima do Ibovespa e do IDIV, e aqui o dividend yield recebido. Como um dos nossos focos é nessa parte de recebimento de dividendos, faz todo sentido pelo menos uma parte da carteira estar no mercado financeiro e estar nos grandes bancos, então a gente tem uma expectativa que isso continue acontecendo nos próximos meses e nos próximos anos também, perspectiva positiva para os grandes bancos, tá? Eu vou deixar para vocês também aqui, né, pessoal, o nosso cupom Dia dos Pais, que dá até 30% de desconto na assinatura do nosso produto completo, que tem todas as nossas estratégias. De qualquer forma, aqui na descrição do vídeo vai ter os nossos contatos e qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem no site, nos chamem no WhatsApp ou então mandem um e-mail para o pessoal aqui do atendimento, que com certeza vai atender todo mundo aí com a maior satisfação, com a maior educação, tá? E eu lembro, né, pessoal, que, claro, a gente não precisa nem comentar, o Banco do Brasil tem sempre esse risco dessa questão de ingerência, né? A gente não pode esquecer que o que aconteceu de 2016 para cá para o Banco do Brasil ter melhorado bastante. Nós tivemos a questão da saída da Dilma, mudou a gestão da empresa, né? A mesma coisa aconteceu aí na Petrobras. Então, tudo que depende de vontade política, né, pode sim melhorar ou pode sim piorar, tá? Mas como eu falei, tanto o Itaú quanto o Banco do Brasil, resultados fantásticos. E outra questão, né, pessoal, que muita gente tem nos perguntado é sobre os fundos imobiliários, especialmente os fundos imobiliários de papel, aqueles que têm os créditos de recebíveis imobiliários na carteira. O que aconteceu? Nós tivemos um crescimento da inflação, né, nos últimos meses, praticamente aí de 18 meses para cá, e a rentabilidade desses fundos aumentou porque a maior parte desses títulos são atrelados à inflação, né, o IGPM, especialmente o IPCA. E como o dinheiro ele é corrigido pela inflação, em cima disso é colocado uma taxa, por exemplo, IPCA mais 8, o dinheiro é corrigido pela inflação, em cima disso vai ter uma taxa lá de juros de 8%, os dividendos aumentaram bastante. Claro que isso varia, né, e ninguém deveria, pelo menos, achar que eternamente esse tipo de fundo ia pagar dividendos muito gordos, tá? Claro que nós temos outros fundos de papéis que, por exemplo, têm os títulos atrelados ao CDI, né? Então eles acabam não sofrendo tanto nesses momentos, tá? A gente não vê nada contra, né, ter títulos, ter esse tipo de fundo na carteira. Nós, inclusive, temos na nossa carteira recomendada, só que não vale a pena o que muita gente fez, colocar todo o dinheiro só porque era o que estava pagando mais ou era o que estava subindo mais, né? Então é uma questão aqui muito menos técnica e uma questão muito mais de estratégia do investidor, que a gente comenta bastante, né? O investidor às vezes acaba se afobando e fazendo movimentos que não fazem muito sentido, tá? No curto prazo, caindo a inflação, pode afetar a rentabilidade desses títulos? Claro, isso é uma coisa normal, é natural isso e não tem problema nenhum, né? Agora ninguém vai imaginar que o Brasil todos os meses vai ter deflação, que foi o que aconteceu agora no mês de julho, né? O Brasil ele tem tendências inflacionárias e uma das questões principais para a gente ter tido deflação agora foi porque a inflação estava muito alta antes, né? Então em algum momento isso iria acontecer. E não é que e até me corrigindo aqui, a inflação, não é que a inflação estava alta, ela está alta, né? O que aconteceu agora é a possibilidade de, pelo menos no curto prazo, né, a inflação se estabilizar, porque aqui no Brasil os preços que mais caíram foram os preços administrados nesse primeiro momento, energia, combustíveis, e claro que esse alívio ele acaba sendo importante no curto prazo. Então pode cair o rendimento? Pode. Agora o investidor ele não pode esquecer que primeiro é uma aplicação de longo prazo,
né, que não é todos os meses que ele vai receber o mesmo pagamento e o pagamento sempre subir, porque a inflação ela varia, e varia bastante. E outra questão é que a carteira desses títulos, a carteira desses fundos que têm esses títulos atrelados à inflação, eles têm o que a gente chama de marcação a mercado. Então, um título, por exemplo, que está dentro da carteira lá de um fundo imobiliário que paga IPCA mais 8, o rendimento dele pode cair quando a inflação cai. Mas esse título acaba sofrendo uma valorização, ele acaba sofrendo um ágio. Então, teoricamente, o que deve acontecer, né? Quando essas pessoas que estão vendendo esses fundos imobiliários, sabe-se lá por quê, vendendo a qualquer preço, a gente sabe que o mercado funciona assim, é normal o mercado exagerar para cima e o mercado exagerar para baixo. Quando essas pessoas perceberem que a carteira desses fundos estão valorizando, elas vão começar a comprar de novo. E a gente pode ter, sim, uma compensação, eu receber um pouco menos mensalmente, que é normal também, porque, como eu falei, a inflação varia bastante, mas compensar com uma valorização dos títulos, tá? E esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico do DI, o juro que é negociado na bolsa. Claro que ele negocia uma expectativa do que vai acontecer com a taxa Selic, que é a taxa, né, que baliza aí todos as nossas aplicações, tá? Então, quando a taxa Selic tem uma expectativa de baixa ou de manutenção, que é o que está ocorrendo agora, né? Pelo menos ela ficar um tempo parada, existe a possibilidade dos juros futuros caírem e esses títulos ou pré-fixados ou atrelados à inflação sofrerem uma valorização, né? Que é o que está acontecendo agora, né? Claro que foi um movimento muito pequeno, o DI caiu muito pouco, perto do que ele subiu. Então, se estabilizar a inflação e, quem sabe, a inflação começar a ceder um pouco e o juro futuro cair mais, pessoal, talvez até agora segure um pouco por causa da inflação, das eleições, mas se o juro futuro começa a cair mais, esses títulos eles vão valorizar pra caramba, tá? E aí não vai fazer sentido, né? Vender um título, vender um fundo que a carteira dele está valorizando, que infelizmente é o que tem muita gente está fazendo, né? Até porque a gente pode em algum momento, né? Claro que não é agora isso, né? Pegar uma tendência parecida com o que nós pegamos de 2015 até 2020. Quem comprou, por exemplo, lá em 2014, 2015, 2016, um fundo de CRI, né, que pagava IPCA mais 8, né, em 2020 o mesmo CRI estava pagando IPCA mais 4, IPCA mais 3, IPCA mais 2, então esses títulos aqui eles tiveram essa valorização em função da marcação a mercado, tá? Como eu falei, é um movimento normal porque o mercado exagera também, ele exagera para cima, exagera para baixo, né, o que acaba acontecendo agora. Então o investidor ele não vai colocar tudo no mesmo fundo imobiliário, ele tem que ter uma diversificação de setores, tem que ter uma diversificação de indexadores também, que é importante, né, para não sofrer. Eu dou como exemplo aqui a nossa carteira de fundos imobiliários, que não está sofrendo, pelo contrário, ela está na máxima histórica, né, a carteira de FIIs e REITs, ela esse ano está com 10% contra uma alta aqui de 0,6% do IFIX, e é possível que o IFIX passe até mais tempo parado caso nós continuemos com esse movimento aí de desvalorização desses FIIs de papéis, que são hoje talvez até a maioria dos fundos aqui na B3, né? E o que a gente tem, pessoal? A gente tem fundo de papel? Tem, mas está atrelado à inflação, está atrelado ao CDI, né? E não é toda a carteira com fundo de papéis, né? Tem uma diversificação, os fundos de tijolo estavam baratos, tão baratos, os próprios fundos de fundo, a gente alertou quantas vezes aqui que tinha fundo de fundo negociado a 15%, 20% abaixo do valor patrimonial, os de shopping também, então tem bastante coisa boa, né? E o investidor, sabendo estruturar a carteira dele, não vai sofrer, tá? Além disso, né, pessoal, essa informação aqui também vai estar na descrição, todos aqui no relatório de performance, assim como todas as nossas estratégias de médio e de curto prazo. É só vocês clicarem aqui, né? Essa aqui, por exemplo, de médio prazo, o rastreador. São operações de 3 a 6 meses. Vocês clicam, tem uma explicação e, como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato aí com o pessoal da Capitaliza Informações na descrição. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!